Bom, acho que a gente com um pouco de atraso, mas vamos começar de verdade agora, Ju. Infelizmente, eu acho que a gente está com um problema de internet aqui hoje, porque a transmissão do YouTube não iniciou de jeito nenhum. Mas a gente vai deixar essa conversa aqui no Meet e depois a gente vai, para todo mundo poder tirar dúvidas mais para frente, deixar ela gravada no YouTube. E se daqui a pouco nosso YouTube resolver voltar a funcionar, a gente já volta no online lá também, no ao vivo lá também. Então, primeiro eu vou me apresentar e abrir para a Juliana falar. Eu sou a Gabriela, sou associada da MESP, coordenadora do projeto Maricultura, e a gente, né, ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente percebeu que tem muita gente ainda que tem bastante dúvidas sobre como que é esse processo de cessão de águas da União, né? Esse processo ele foi alterado recentemente, né, no final de 2020, né? Depois, se eu falar alguma coisa errada, a Juliana me corrige. Ele foi recentemente alterado, né? Isso, entre aspas, assim, vamos dizer, facilitou o acesso das águas marinhas, né? Das águas da União. Então, agora a gente tem uma perspectiva de crescimento mais real, né? Da maricultura. E a Ju vai contar um pouquinho para a gente como que é feito esse processo, né? São várias etapas, né? Para a gente concluir um processo de cessão de usos da água. E a Ju vai, né, primeiro a Juliana vai se apresentar direitinho e vai começar a explicar para a gente, depois a gente responde todas as dúvidas, tá bom? Posso para você, Juliana. Oi, Gabi, obrigada. Boa tarde a todos. Pessoal, eu estou um pouquinho rouca, então desculpa, né? Eu vou tentar passar para vocês como funciona toda a regularização. Vou fazer uma apresentação que é uma apresentação um pouquinho mais abrangente, até do que é o nosso departamento, como que funciona a regularização, né, e outras ações que a gente vem desenvolvendo aqui dentro, até para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, tá? Então, eu vou colocar a apresentação aqui na tela. Então, eu sou Juliana Lopes, né? Eu estou como diretora de Aquicultura em Águas da União, aqui na Secretaria Nacional de Aquicultura, na MPA. Eu sou zootecnista, eu trabalho com aquicultura há 13 anos. Gabi, tá dando retorno para mim. Acho que tu tem que colocar o teu mudo, isso. Trabalho com aquicultura há 13 anos, né? E aqui com aquicultura em Águas da União, eu estou desde finalzinho de 2012. Então, há 11 anos eu trabalho com a regularização da aquicultura em Águas da União. Como eu falei, eu sou zootecnista, tenho pós-graduação em aquicultura. Eu acho que todo mundo aqui já me conhece um pouquinho, né? Eu tenho andado por aí falando da regularização e como que a gente pode fazer para melhorar o acesso de pessoas físicas e jurídicas às águas da União para produzir peixes, moluscos e algas. Então, aqui no departamento, a gente trabalha tanto com aquicultura marinha, como com aquicultura continental. Hoje, pela Agência Nacional de Águas, nós temos 74 reservatórios de usinas hidrelétricas com capacidade de suporte calculada. Por que você diz assim, Juliana, mas a gente está trabalhando aqui sobre maricultura e você vem falando logo de água doce? Para vocês terem noção do que é Águas da União, né? Então, a gente trabalha hoje com esses 74 reservatórios de UHE que tem calculado, e já existe uma lista que a gente está enviando para a Ana, para novos cálculos de novos reservatórios, né, que está surgindo demanda, 8,5 mil quilômetros de costa, então todo o nosso mar territorial, zona econômica exclusiva, e todos os rios federais. Rios onde hoje a gente não tem, não trata dentro de reservatório de hidrelétrica. Então, o Rio uma grande parte do Rio São Francisco, que não está contemplado nas UHS, Xingu, Tapajós, Amazonas, Rio Madeira, toda essa parte, assim, estou falando para vocês os principais que todo mundo conhece pela geografia do nosso país. Então, a gente trabalha aqui dentro do departamento com a regularização da aquicultura nesses ambientes, todos os corpos hídricos federais. Então, o nosso departamento hoje, a gente conta com 9 cargos, e alguns companheiros, né,
terceirizados, então é uma equipe bem pequena para a gente dar conta de todo o Brasil. Para regularizar e regulamentar a atividade da aquicultura em águas da União, a gente tem um decreto que a Gabi falou, mudou a legislação em 2020. Sim, pela quarta vez a gente teve alteração da regulamentação da atividade de aquicultura em águas da União. Todos os 4 por decreto. Tem o primeiro decreto que foi de 98, teve o segundo decreto de 2001, né, que nesse decreto de 2001 foi quando trouxe uma luz, assim, o primeiro decreto de 98 só foi assim, a água da União, ela pode ser utilizada para aquicultura, entendeu? E tinha mais umas 2 coisinhas, mas ela não trazia como que se faz, como que dá entrada, como que alguém pode produzir, então o decreto não trazia isso. O decreto de 2001, ele já traz algumas coisas assim, como parque aquícola, área aquícola e algumas definições. Mesmo assim, não foi possível ter alguma sessão e regularização com aquele decreto de 2001. Em 2003, foi publicado o decreto 4895, né, que ficou por 17 anos, a gente trabalhando com ele, que foi quem realmente trouxe à luz da regularização da atividade de aquicultura em águas da União. Junto ao decreto, né, 4895, veio a Instrução Normativa 06 de 2004, era uma Instrução Normativa interministerial, entre o MMA, IBAMA, estava junto, né, junto com o MMA, Marinha do Brasil, na época era CEAP ainda, né, depois passou a ser MPA, e a SPU, para tratar da regularização e regulamentação da aquicultura. Então, foi a partir daí, só para vocês terem uma ideia, o decreto é de 2003, a Instrução Normativa é de 2004, mas a primeira sessão de uso, ela só foi feita em 2009. Então, de 2004 a 2009, houve esse tempo aí, né, onde começou-se a chegar projetos aqui dentro, mas foi uma construção de como se fazer uma sessão de uso. Porque saiu a normativa, mas internalizar o processo de sessão demorou um pouco. E até os outros órgãos que fizeram parte da construção, internalizar dentro, né, porque é uma coisa muito abrangente. Então, a gente trabalha com várias capitanias, distritos navais, capitanias, agências e delegacias espalhadas pelo Brasil inteiro. Todo estado tem uma superintendência de patrimônio da União. Então, toda essa conversa demorou muito tempo. Então, a primeira sessão de uso, ela foi feita em 20 de março de 2009. Por isso, o Dia Nacional da Aquicultura ser dia 20 de março, porque foi a primeira sessão de uso para aquicultura no reservatório de Itaipu. Então, é daí que vem o Dia Nacional da Aquicultura. Então, foi feito esse decreto, né? A partir de 2010 veio várias sessões, e aí veio realmente o boom de processos dentro do então MPA. Mas aí passou-se o tempo, e com o tempo passando, a aquicultura, ela avançou, ela é uma atividade recente, uma atividade nova, mas que ela vem crescendo muito nos últimos anos, né? Então, o decreto, o ato legal, né, nossa base legal, ela ficou estacionada e a atividade, ela andou. Então, em 2020, a gente conseguiu alterar o decreto de regularização da atividade e foi publicado o decreto 10576 de 2020, que traz uma aquicultura mais simples, né, mais desburocratizada. A partir disso, a gente deixa de trabalhar também com a instrução normativa interministerial, onde qualquer coisa que a gente quisesse mudar tinha que conversar com todos os outros ministérios, e passou-se a trabalhar com uma portaria SAP. Por que isso? Porque no decreto, a Ana já disse que todas as suas competências ela estava passando para a SAP, hoje MPA, para que a gente tivesse essa troca. Então, a gente não precisa ficar mandando mais processo para a Ana, no caso da aquicultura continental. O IBAMA, lá em 2016, o IBAMA disse assim, gente, não tem por que eu fazer parte desse processo. A LC 140, que transfere o licenciamento ambiental para os estados, ela abarca a aquicultura. Então, por que os processos continuam passando aqui no IBAMA se eu não licencio? Se o licenciamento ele é posterior à regularização do espaço físico. Então, o IBAMA, desde 2016, ele tinha saído do processo, só que, como ele estava amarrado no decreto, ele continuava lá. Então, em 2020, foi-se retirado do IBAMA, conforme tinha sido solicitado por eles em 2016. Como a gente sabe
que muitas coisas são cíclicas, né? E são entendimentos. Em 2016, o IBAMA pediu para sair. Em 2020, a gente fez uma nova consulta ao IBAMA. Gente, a gente está... Estou falando aqui em uma linguagem bem mais simples, tá? Para vocês entenderem. A gente entrou em contato com o IBAMA e foi dito assim, ó, a gente está mudando o decreto Aquicultura e Águas da União. Em 2016, vocês emitiram um parecer que vocês não querem mais fazer parte do processo. Tá ok? Realmente vocês não querem participar desse processo? O IBAMA, sim, a gente não quer mais participar. Não vejo o porquê do IBAMA fazer parte do processo, uma vez que a utilização de espécies na aquicultura ela é regulamentada pelo IBAMA dentro de um normativo nosso, vocês só têm que seguir. E o cadastro técnico federal da mesma forma. Toda atividade agropecuária tem que ter cadastro técnico federal. Então, quando você mandar para o IBAMA só para ver se tem cadastro técnico federal, então vocês aí no MPA, vocês podem ver isso. Então, ok, o IBAMA saiu, a Ana passou as outorgas, né, para a gente, né, do Continental, e aí a SPU não, eu faço uma portaria com vocês posterior. E a Marinha? Não, a gente não precisa assinar com vocês uma portaria, porque a Marinha tem sua legislação separada, que é a Normam, que nesse caso, para solicitação de área aquícola, é só seguir a Normam 11. Ok. Então, a gente publicou uma portaria SAP, né, que é a portaria SAP 412 de 2021, que traz como que deve ser solicitado uma cessão de uso. Além disso, a gente começou a implementar o processo online, que foi quem facilitou muito, porque você imagina, toda vez que você precisasse protocolizar um processo, você pegar um processo em 4 vias, com mapas impressos, e fosse protocolizar lá na superintendência em São Paulo. Vocês aí no litoral norte, vocês ainda estão relativamente perto, mas vamos imaginar as pessoas que estão lá na divisa com Mato Grosso do Sul. Tem que sair lá do outro lado, que é um polo de aquicultura continental, para ir protocolizar um processo lá na superintendência em São Paulo. Então, o processo digital, o processo online, ele trouxe uma facilidade para o protocolo, né? Tanto para isso, quanto para nossas conversas. Hoje, a gente consegue fazer uma análise de um processo aqui, e na mesma hora, a pessoa que fez o processo saber do outro lado como que está o processo dela, diferente de como era antes. Né? Tudo muito mais difícil. A gente tinha que emitir um parecer, colocar dentro de um processo físico, mandar, ir por carta, por correio, enfim. Então, o processo digital veio para isso também. O que tudo isso, todas essas mudanças trouxe? Primeira coisa, desenvolvimento sustentável da atividade. Só esse início de processo, essa atenção, ele traz desenvolvimento sustentável. Ele traz inclusão social. Por quê? Porque pessoas físicas e jurídicas podem solicitar área da União para produzir peixes e moluscos. Trouxe também a área de interesse social, onde comunidades tradicionais, né, que cumpram as regras que estão lá dentro da portaria, podem solicitar uma área de interesse social sem que ela seja onerosa. Então, ela vai utilizar por 20 anos sem retribuição à União pelo uso do espaço físico. Então, isso é outra questão muito importante, onde você está incluindo, onde você está dando a oportunidade de pessoas que, teoricamente, não têm terra, se tornar um produtor rural. Imagina um produtor rural? Sim, um produtor rural, porque a aquicultura é uma atividade agropecuária. Então, se você é produtor e você produz 10 quilos de peixe em águas da União, se você produz 20 dúzias de ostra no final do ano, você é um produtor rural. Você é um produtor aquícola, você é um produtor rural. Então, toda esse arcabouço, essa desburocratização trouxe incentivo à atividade, teve aumento da produção regularizada, porque todo mundo tinha medo da regularização. Ah, não, eu não quero me regularizar porque boto o processo lá e dura 10 anos. Então, trouxe o aumento da produção regularizada, celeridade ao processo, segurança jurídica, para que ele possa, a partir da cessão de uso, ter acesso ao licenciamento ambiental, acesso a crédito, que é a segunda coisa, e o principal de tudo, que é a geração de emprego e renda. Porque
todo mundo que produz para gerar emprego e renda e dinheiro. Você não produz para ser bonito ou para qualquer coisa. Você produz porque você precisa melhorar a sua vida e a vida da sua família. Esse é o intuito de produzir. É gerar emprego, é gerar renda. Renda para um terceiro que vai trabalhar com você, ou renda para você. Então, isso aqui é a legislação que eu acabei de passar para vocês, né? Gente, licença, um segundo, por favor. Alô? Sim? Pode subir. Obrigada. Gente, desculpa, tá? Mas é mil e uma função ao mesmo tempo. Então, essa é toda a nossa legislação, né? Que a gente trabalha para a regularização, que eu acabei de falar para vocês, e a portaria conjunta com a SPU, onde a gente estabelece todos os procedimentos operacionais, né, para facilitar o trâmite entre os dois órgãos. No caso do Litoral Norte de São Paulo, né, a gente ainda acrescenta a tudo isso a consulta livre prévia informada às comunidades tradicionais no âmbito do processo de cessão, conforme a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é um trabalho que a gente vem fazendo, né, que desde 2021, se não me falha a memória, né, Gabi? A gente tem essa recomendação do Ministério Público aí para São Paulo. Então, a gente vem trabalhando com isso e a MESP vem ajudando a gente nessa consulta pública às comunidades tradicionais, né? Tá dando essa força para a gente aí no litoral. Nossos técnicos já foram aí numa consulta há uns 20 dias atrás e a gente está preparando uma nova ida. Sinto muito não ir, né, nessas próximas, mas a consulta está em boas mãos, na mão da Janaína e do Felipe. Eu espero que a gente consiga liberar a aquicultura, a produção de moluscos para esses produtores, que muitos deles até já produzem, né? Que a gente consiga liberar para eles, que a gente consiga, além de tudo, trazer essas comunidades que a gente está consultando, né? Quem sabe despertar nelas o interesse da atividade. Quem sabe mostrar o mecanismo da consulta livre prévia informada, ela seja também um mecanismo de mostrar a aquicultura, mostrar a nossa atividade para essas comunidades e despertem neles o desejo de também produzir. Né? O litoral norte de São Paulo, grande parte aí de onde vocês estão, né? Ubatuba, Caraguá, enfim, Ilha Bela, São Sebastião, eles estão dentro da APA do Litoral Norte, onde tem uma restrição para apenas 2 hectares de lâmina d'água para a produção de moluscos, mas isso, a gente está apresentando isso aqui hoje também, e é o que os meninos também estão trabalhando, os meninos que vão aí, é que além da gente ir lá e fazer a consulta para aquelas produções que a gente já tem aqui, né, já tem aqui os projetos, os processos, mas que a gente também desperte esse olhar de produção para as comunidades. Então, dentro do nosso departamento, a gente tem, depois que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o nosso site, para vocês entenderem direitinho como que é o processo aqui dentro. Então, esse aqui é o nosso WebGIS, onde a gente tem mais ou menos a lista de todas as sessões que a gente tem aqui dentro do departamento. Né? Isso aqui é como que se solicita uma sessão de uso, tudo na plataforma GovBR. Então, o interessado vai na plataforma GovBR, né, o técnico responsável, vai na plataforma GovBR, entra com seus dados GovBR e insere o processo de sessão de uso lá dentro. Eu vou fazer aqui só uma pausa para eu ir lá no nosso site para mostrar para vocês rapidinho. E aí, daqui a pouco, eu volto aqui na apresentação. Tá?
Esse aqui é o nosso site na página do MPA. Então, quando você entra, você pode entrar no Google e digitar Aquicultura em Águas da União, ele vai levar para essa página no site, que aí aqui diz como que é regulamentada, quais são os normativos, que é isso que eu acabei de apresentar para vocês, e como que funciona a solicitação da cessão de uso. Como que funciona? Primeira etapa, o interessado preenche o anexo 1 da portaria 412 dentro da plataforma GovBR, solicitando a modalidade de área aquícola. Ele pode ser uma área aquícola de interesse social, uma área quando se dedica quando é para comunidades tradicionais, né, ou assistidos de programas do governo, ou áreas de interesse econômico para a produção, e área de pesquisa ou extensão, no caso de institutos, universidades, e outros que praticam essa atividade. Então, você escolhe a parte que você quer fazer, qual que é a modalidade de área aquícola. O processo, na sequência, ele vem para a Secretaria de Aquicultura e Pesca, onde é feita uma análise de geoprocessamento e de aquicultura. As duas análises são feitas para ver a viabilidade técnica do projeto, se ele realmente está em Águas da União, se ele é do tamanho que está descrito no projeto. Então, o geoprocesso analisa tudo isso, geoprocessamento. A área de aquicultura vai ver a espécie e a viabilidade da produção, né? Se tiver ok, o processo ele é encaminhado para a Marinha do Brasil e para a SPU ao mesmo tempo, concomitante. Para a Marinha vai ver o tráfego aquaviário, se atrapalha ou não no tráfego aquaviário, e a SPU vai passar para a gente ou não o patrimônio desse espaço físico. Como que funciona isso? Ela é um patrimônio da União. Então, a SPU vai tirar aquele espaçozinho solicitado do patrimônio da União e vai transferir para o patrimônio do MPA. A partir disso, a gente faz um parecer final aqui com tudo isso e encaminha para o requerente solicitando a documentação para assinatura do contrato. Depois, o interessado encaminha toda a documentação, a gente analisa toda essa documentação e assina o contrato digitalmente. Dentro do nosso sistema SEI, o interessado lá na ponta e nós do lado de cá. Lembrando que nesse meio aqui, quando se tratar de aquicultura maricultura no litoral de São Paulo, a gente faz a consulta livre prévia informada. Depois do contrato de cessão assinado, então vem a gestão da atividade e acompanhamento do contrato de cessão de uso. Como que funciona isso? Funciona através do relatório anual de produção, que é todos os anos, de 1º de janeiro até 31 de março, tem que entregar o relatório anual, e as visitas e fiscalizações em loco que a nossa equipe, aqui da sede ou da superintendência, vai fazer nas produções. Então, isso que é a gestão da atividade. Os que são onerosos, eles pagam 2 parcelas por ano, né, que equivale à valoração da cessão de uso, e os não onerosos não têm pagamento. Lembrando a todos que a cessão de uso ela não exime o licenciamento ambiental. Lógico que para as atividades de pequeno, principalmente no estado de São Paulo, eles se enquadram em DCAA, mas os que não se enquadram em DCAA, eles têm que ter o licenciamento ambiental para poder funcionar. Então, para solicitar uma cessão de uso, como eu falei, o que é solicitar uma cessão de uso aqui, para aquicultura, tá? Então, se eu clico aqui em iniciar, o meu não vai entrar, mas aí no de vocês é só clicar que ele vai entrar no GovBR. A gente traz também um manual de preenchimento de como que muitas vezes a gente está preenchendo, mas a gente fica na dúvida do que colocar. Então, a gente traz um manual de preenchimento a gente chama do sistema GovBR, tá? Traz também para os continentais os corpos hídricos com capacidade de suporte esgotada, a lista de legislação, onde você pode clicar e vai abrir toda a legislação para a conferência. Traz os mapas das solicitações até 1º de março de 2023, que aí... Não está entrando no lugar errado, peraí. Mapa. Que aí são esses mapinhas com todas as solicitações. Os nossos mapas, tanto para São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, a gente traz junto
Todos esses peixinhos são cercos flutuantes da pesca, então a gente fez questão de colocar essas marcações para quem olhar e não causar conflito com a pesca. Então, a gente tem as áreas de aquicultura e aqui provavelmente tem um cerco flutuante. Então, o nosso sistema, como que ele funciona? Se eu clico numa área dessa aqui, vamos pegar essa aqui, ele vai me dizer que o número do processo é esse aqui, o item é esse número aqui, uma área aquícola de maricultura, do Mar Virado, em São Paulo, Ubatuba, e que o cessionário é Rogério Stojanov Bueno, concessão. Se eu clico em uma área vermelhinha, ele vai me dizer que me diz o número do processo, diz que é no Mar Virado, mas que ele está em trâmite. Então, esse é uma ferramenta que a gente utiliza muito e que solicita que vocês também utilizem, que é uma ferramenta de consulta muito boa para trabalhar. Tá? E aí, voltando para o nosso site, a gente tem os processos cancelados até 1º de março, os que têm sessão e os processos em trâmite. Então, cada vez que eu clico nisso aqui, me abre uma planilhinha onde eu digo por ordem alfabética de estado, né, de UF, quais são os processos cancelados ou não. Além de tudo isso, quando a gente fala em RAP, eu falei para vocês lá que depois tem que entregar o RAP, a gente traz os boletins da aquicultura em Águas da União. Então, a gente começou, o boletim ele foi instituído em 2019, mas a gente já vinha solicitando alguns dados, desde 2013. Então, a gente publicou o primeiro boletim, que foi o Boletim da Maricultura, 17, 18 e 19, e junto no boletim só, e da Piscicultura 18 e 19. Depois a gente começou a publicar os boletins separados, juntos, né? Boletim da Aquicultura em Águas da União 2020, Boletim da Aquicultura em Águas da União 2021. E a gente está trabalhando no Boletim da Aquicultura 2022, que a gente coletou dados de 1º de janeiro até 31 de março e estamos trabalhando na validação desses dados. Então, como que é esse boletim? A gente traz nele todas as informações da aquicultura em Águas da União, né? Então, aqui eu tenho para vocês, na parte continental, a gente traz por bacia hidrográfica, né? Então, todas por bacia, então eu estou na Bacia do Paraná, todos os reservatórios que a gente tem dentro da Bacia do Paraná, e a gente tenta utilizar sempre imagens enviadas pelos próprios aquicultores. Quando a gente vai para a parte marinha, como 98% da produção marinha ela é Catarina, então a gente tem um enfoque maior para Santa Catarina. E eu espero nos próximos anos que a gente tenha também uma produção também nos outros estados. Então a gente tem aqui da parte marinha Espírito Santo, que não teve produção em 2022, Pernambuco, que teve 52 toneladas, Paraná, 29, Rio de Janeiro, bem pouquinho também, Rio Grande do Norte, 95, Santa Catarina com a maior produção, e São Paulo com 22 toneladas. Então, quanto mais a gente vai regularizando essas áreas, mais a gente consegue ter a fiel produção da aquicultura em Águas da União. Então, voltando para a apresentação, né? Então, o que o contrato de cessão de uso traz para a gente? O que a regularização traz para a gente? Como eu tinha falado lá no início, aumento da produção regularizada, né? Capacidade de geração de empregos diretos e empregos indiretos, acesso a crédito e aumento de renda. E o RAP? E a gestão dessas áreas, o que é? Como eu estou falando para vocês, é o RAP, é a fiscalização, o monitoramento ambiental, principalmente nas partes continentais, né, em reservatório, a arrecadação, no caso das áreas de interesse econômico, e a gente também trabalha com o reordenamento da atividade, principalmente onde a gente tem parques aquícolas, no caso de Santa Catarina, onde a gente tem parques aquícolas em Águas da União. No caso para São Paulo, isso ainda não se aplica, né? Mas para São Paulo tem uma coisa boa, porque quando vocês estão dentro de uma APA, e a APA do Litoral Norte já disse o tamanho máximo de área e tudo isso, então eu acredito que vocês já vão crescer
né, de uma forma ordenada. Por isso que a gente já está trabalhando tanto, tem todas essas consultas também, que a gente já trabalha de uma forma ordenada para a atividade na região de vocês. Os boletins que eu acabei de apresentar, né, os boletins do RAP. Isso aqui foi o que a gente teve de produção nos anos passados, né, do ano de 2021, que a gente publicou ano passado, da produção tanto do continental quanto do marinho, quais foram as espécies mais produzidas. As algas que estão despontando como muito, muito forte. Em todo lugar que a gente vai, a capa ficus, ela vem apresentando um potencial muito grande, e a gente vê isso também pela quantidade de processo que a gente vem recebendo aqui, né? Dos três estados, né? Dos três partes onde está liberada a produção, existe uma quantidade de processo de cessão entrando aqui no Ministério muito grande. E, além disso, a fiscalização. A gente trabalha com a fiscalização em loco, tá? Então, isso aqui foi uma fiscalização que a gente fez num reservatório de Ilha Solteira, no estado de São Paulo, onde a gente fez com drone, a gente consegue pegar toda a produção, contar o número de tanques, verificar até, a gente passa com o drone em cima dos tanques para ver se ele realmente tem peixe. Então, além de ir lá, né, de conversar com o responsável, de fazer tudo isso, mas a gente ainda faz um voo de drone para pegar uma imagem mais macro de toda a produção. E aqui é uma produção de mexilhão em Santa Catarina, lá na Palhoça, e lá a gente fez a fiscalização com a patrulha ambiental da Polícia Ambiental, né? Fez passando em todos, lá são 400 e poucos maricultores. Então, além disso, a gente fez também os voos de drone e parava nas embarcações e nas produções para verificar como é que estavam todas as produções. Junto, ainda atrelado a tudo isso, tá? Toda a regularização, tem uma parte muito importante da gestão, que é a Rede Nacional do Monitoramento Ambiental da Aquicultura em Águas da União, onde a gente traz para dentro do departamento, né, universidades, instituições de pesquisas, órgãos federais, órgãos estaduais de meio ambiente e representantes do setor, onde a gente fica trocando informações constantemente para a gente acompanhar o desenvolvimento da atividade. Uma atividade relativamente nova, onde a gente desconhece os impactos ambientais, sabe-se que são pequenos e que são locais, né, principalmente na piscicultura. Mas como medir isso? Então, a gente traz essa academia mais para perto, né, onde a gente montou essa rede nacional de pesquisa, e a gente conversa e troca informações o tempo inteiro. Não sei se vocês viram há poucos dias, foi publicado em várias revistas, assim, aquicultura, primeiro estudo sobre carbono, né, gases do efeito estufa, na aquicultura, na piscicultura. Então, isso saiu em todas as revistas e foi muito bem visto para a atividade, que a atividade está se importando com isso já. Então, isso foi um estudo conversado e articulado dentro dessa rede nacional de monitoramento, onde a gente está sempre trocando informações, fazendo reuniões, e Gabi, até convido a MESP, se ela quiser depois fazer parte dessa rede, né? A gente sempre traz que na maricultura a gente pratica, além da produção de comida, serviços ecossistêmicos, porque ali naquele entorno, né, seja ele da produção de alga, seja ele da produção de ostra, de mexilhão, você cria ecossistemas locais onde vira berçários. Eu visitei vários locais onde, junto com a produção de algas, virou um berçário de cavalo marinho, né? Virou outros peixes menores se alimentando, onde você tem que colocar rede, porque senão a tartaruga ela come sua alga e come metade da sua produção. Então, a gente também, a aquicultura, além da produção de comida, além do emprego, renda, e tudo isso, a gente tem também os serviços ecossistêmicos que a gente traz para a nossa atividade. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui nessa pequena apresentação, né? E aí eu fico aberta a perguntas, quem quiser perguntar, gente, fica à vontade, estamos aqui para isso.
Tá me ouvindo, Ju? Agora sim. Aí. Desculpa, agora a gente está ao vivo no Ouvindo. YouTube. O problema é na internet mesmo, que não estava funcionando. Mas agora Sério? pode perder uns 10 minutinhos, mas está ao vivo. Tá lá, eu acho que era a nossa internet, que precisa de muita internet para aguentar fazer esse tipo de transmissão ao vivo. E hoje não estava nos melhores dias aqui, mas eu acho que deu super certo, pelo menos a gente conseguiu gravar inteiro, depois a gente põe. Vai por inteirinho no YouTube, mas enquanto isso a gente está ao vivo, vai dar para a gente pegar bastante pergunta. A gente já tem alguns comentários aí, mas a primeira coisa que eu queria falar, que eu não posso deixar de começar falando, é que com certeza a gente quer muito participar desse grupo. A gente acredita muito na maricultura como uma forma adversária, porque nesse pequeno espaço onde não tem outro uso, né, é um espaço adversário, um espaço onde a gente vê diversas espécies, e é uma forma de recuperar, né, os espaços, porque a gente vê muitas espécies da base da cadeia marinha, né, no entorno da minha fazenda, uma fazenda de peixe mexilhão, no entorno da minha fazenda tem cardumes e cardumes de sardinha. Hoje eu tenho mais sardinha lá na minha rede do que, de fato, bijubirá. Então, a gente acredita muito nessa contribuição da maricultura, né, para a recuperação do mar, né, e também para a questão da gente conseguir suprir essa demanda, né, essa crescente demanda que a gente tem por proteína, né, sem mais impactos, né, sem mais esforço, né, mais esforço extrativo, né, sem aumentar o esforço extrativo. Bom, acho que a Gabi caiu, né? Bom, eu vou aproveitar, então, posso fazer minha pergunta, Ju? Pode, Juliana, pode sim. Tudo bem, deixa eu falar, então. A minha pergunta é sobre a certificação das algas, né? Que agora, nesse último RAP, né, teve a exigência da gente colocar qual que é a certificação das nossas formas jovens, né? E como que vocês estão encarando isso, né? O que vocês esperam, né, receber dos produtores? O que seria o correto? Então, nesse momento a gente está esperando receber de onde que está vindo Nossa, gente, a palavra sumiu na minha cabeça. A gente está gripado e perde tudo junto. De onde que está vindo A muda, né? A A forma muda, jovem. isso, a forma jovem, né? De onde que está vindo essa forma jovem? Com relação à certificação, né, que diz na Instrução Normativa do IBAMA, a gente está em conversa com eles, tá? Por uma questão de entendimento, porque eles puxaram da CONAMA, onde eles tratam que a forma jovem deve vir do laboratório, tal. E aí a gente está conversando com ele que não é laboratório para alga. A muda não vem de laboratório. Então, a gente está conversando com eles para esse entendimento, tá? Para a gente poder certificar, e a gente já tem quais foram as mudas que entraram no Brasil, tudo isso. Então, a gente está conversando com eles, mas, em princípio, a gente vai aceitar nesse RAP, né? Para a informação do RAP, a gente só quer saber de onde vocês compraram. Perfeito, perfeito. Na verdade, eu queria entender, né, um pouco mais, mas perfeito. Obrigado. Ah, não. Vou aproveitar também. Gente, a Valéria levantou a mão também. Que agora vocês voltaram. Juliana, com relação à mesma pergunta do Juliano, né? Aqui em São Paulo, a gente está fazendo um programa de desenvolvimento ordenado da algicultura, onde a gente vai estar, num primeiro passo, passando essas mudas, né, o Instituto de Pesca, passando essas mudas para alguns produtores, né, como forma de pesquisa.
Estamos aguardando aí o Ministério, né, regularizar algumas mariculturas. A gente conseguiu regularizar uma por enquanto, estamos aguardando a do Quilombo, e agora a gente vai fazer a solicitação para mais 3 produtores de algas aqui na região. Então, a minha pergunta, né, eles não vão comprar, né, eles vão receber de uma instituição de pesquisa que introduziu, junto com a Universidade de São Paulo, essas algas. E também aquela questão, Ju, que a gente já tinha discutido numa outra reunião, numa outra roda de conversa, que o Felipe estava participando, onde esses produtores já estão regularizados, né, tem a cessão de uso, né, para mexilhão, e vão passar a ser produtores de alga, e a gente está conseguindo regularizá-los, né. Então, Ju, assim, agradeço também, né, a essa sua participação, aliás, né, votem na Juliana como mulher da aquicultura lá no Aqui Show, né, Aqui Pesca, nem sei o evento, mas a gente está te indicando também. E falar, mostrar dessa forma, né, Ju, porque a gente está, hoje mesmo eu tive uma reunião com o pessoal da genética, e eles, acho que o Rodrigo Cano, né, aquele pessoal todos, para a gente também estar podendo participar dessa questão aí, dessa discussão com relação à certificação, que eu acho ainda que é até um pouco preliminar, né? Sim. A gente precisa, aqui no estado de São Paulo, iniciar a agicultura, então a gente está trabalhando muito para isso, né, e com o apoio aí do pessoal da MESP, e com o apoio de vocês, e com o apoio, assim, da CAT, enfim. A minha pergunta, o RAP só é válido para quem tem cessão de uso, ou para quem tem a licença de aquicultor? Não, o RAP, ele é para cessão de uso. Certo. Tá? Lembrando que a licença de aquicultor, para Águas da União, ela só é válida para quê? Depois que você tem a cessão de uso. Porque você não pode ser aquicultor sem ter cessão em Águas da União, né? Então, o RAP é para quem tem cessão de uso, tá? Ele é o acompanhamento do contrato de cessão de uso. É só para esclarecer. Obrigada, Ju. Mas, Valéria, voltando lá no que você falou também, e também o que o Juliano perguntou, da questão da certificação, né? É difícil quando a gente trabalha em cima de uma legislação que ela foi feita só para peixes e moluscos, né? E aí, quando a gente vai trabalhar com alga, é um pouquinho diferente. Então, a gente está trabalhando nessa adaptação, construindo todo um entendimento em cima disso, né? Então, mas o que é o meu entendimento? Que a partir do momento que a pessoa tem cessão de uso e DCAA, no caso de São Paulo, né? Ela pode sim produzir a alga, entendeu? Agora, o que tem que ser feito? Tem que entrar em contato com a gente, só para a gente também colocar a alga aqui dentro do projeto dele. Ó, eu tenho uma cessão de uso, mas a minha cessão de uso é de 2010, em 2010 não tinha produção de algas, mas vendo essa oportunidade, eu quero também produzir alga. Gente, até porque você trabalhar com uma espécie só, né, a atividade agropecuária por si só, ela já é uma atividade de risco. É verdade. E aí você trabalha com uma espécie só, é ainda mais arriscado, né? Então, quando a gente puder trabalhar com 2 espécies, ou trabalhar com algas e moluscos, é melhor ainda, porque você vai ter 2 tipos de renda, né? Enquanto, né, o multitrófico, além dos serviços ecossistêmicos do multitrófico, né, você tem ali, enquanto a alga te dá 40, 45 dias, 35 a 45 dias, você já vai estar tirando, o teu moluscos vai levar 8 meses, 1 ano. Então, você consegue ter uma renda ali, um giro muito mais rápido. Então, tem as duas atividades, né? Então, o que eu entendo? Se você tem uma sessão de uso anterior à capa ficus, né? Então, entre em contato com a gente, para a gente colocar essa alteração dentro do seu projeto, que você também vai produzir alga, faz o seu RAP todos os anos, coloca lá dentro, eu acho que você pode sim, a partir daí, comprar, ganhar a alga, entendeu? Eu entendo que você, como Instituto de Pesca, você, como uma instituição estadual, você tem que ter uma segurança para repassar essas mudas, né? Porque é a instituição, não é a Valéria.
é a instituição. Exatamente. Né? Então, a gente sempre trabalha com isso, porque aqui não é a Juliana, não é a Valéria, não é a Gabi, é a MESP, é o Instituto de Pesca, é o MPA. Então, a gente tem que sempre se colocar dentro do que a gente está representando, né, que são as nossas instituições. Exatamente. Mas o meu entendimento, e o entendimento da gente aqui dentro, é que a partir do momento que tem cessão de uso e licenciamento ambiental ou DCAA, poderia-se, sim, vocês, como Instituto de Pesca, como tem toda a origem da espécie, repassar, vender a muda. A gente, nesse primeiro momento, é em nível de pesquisa, né, para não ter esse problema, tal, mas a gente entende, tem esse mesmo entendimento, Ju, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nada. O Ingo quer falar. Olá, Juliana, Valéria, Gabi, Juliana, bom, todo mundo aí. Eu sou um antigo responsável técnico desde 2004, que foi a primeira legislação que caiu, federal, que caiu sobre a gente, né? O que acontece com esses processos, Juliana? Eu realmente cheguei atrasado na reunião, eu estava em outro canto, agora eu estou prestando atenção. Por exemplo, eu tenho, 70, talvez 50 processos com meu nome pendurado. O que aconteceu com esses processos? Eles acabaram? Eles não existem? Porque em administrações passadas, eu vi um certo atropelo de darem cessão de uso sem licença ambiental. Eu ainda não estou muito a par dessas duas novas legislações, né? Então, eu só queria saber, com os processos que eu fiz, elaborei, apresentei e mandamos aí para Brasília, você está em Brasília, né? Sim. Em que pé estão isso? Isso não existe mais? Caducou? Você pode me dar uma luz com isso, em relação a isso, por favor, Juliana? Claro. Existem duas coisas, né? Primeiro vem a cessão de uso para depois vir o licenciamento ambiental. Porque você não pode licenciar uma coisa que ainda não é sua, que ainda está no teu nome, que você não tem nem autorização para utilizar. Né? Então, a DCAA, o licenciamento ambiental, ele é posterior à cessão de uso. Primeiro, eu tenho uma autorização, uma cessão do governo para que eu possa utilizar o bem da União, a partir daí eu vou com esse documento lá, né, no órgão estadual do meio ambiente e pego o licenciamento ambiental. Os processos anteriores, existem muitos processos, né, que eu estava mostrando aqui, que tem dentro do nosso site, tem um WebGIS, onde você pode consultar os processos que estão ativos. Então, a gente tem muito processo de 2006, muito processo da região aí de 2006 ativo ainda. E dentro do nosso site, eu vou mostrar aqui para vocês, mais uma vez, a gente tem aqui dentro do nosso site, né, aqui, Aquicultura em Águas da União, basta colocar no Google, que vai abrir essa página do MPA. Então, lá embaixo, a gente tem os mapas de solicitações até 1º de março, então a gente tem todos os processos ativos, a gente tem os processos que foram cancelados até 1º de março, uma lista de todos os processos cancelados com o nome das pessoas, dos requerentes, os processos com cessão de uso, que já tem cessão, e os processos que estão em trâmite. Então, a gente traz nessa lista aqui, muitos processos acabaram sendo cancelados nesse meio tempo, né, nesse tempo, porque não tinha resposta. Muitos processos, a gente entende que também a demora do processo para afirmar a cessão de uso, o processo demorou, entendeu? Então... Se demorou. Então demorou bastante, e aí o processo acabou chegando no final, a gente entrou em contato para assinar o contrato, as pessoas não deram resposta, e aí o processo acabou sendo cancelado. Entendi. Valeu, obrigado. Eu estou trabalhando aqui em casa, mas estou de ouvido em vocês aí, valeu. Eu vou dar uma olhada, quer dizer que o antigo sinal agora é dentro do MPA que eu vou achar, né? Isso, você vai achar lá dentro. Tá bom, obrigado. Tá bom? Nada. Bingo, a sua câmera está ligada. Mas precisa desligar? Tá bom, eu desligo, tchau. Obrigada. Peraí que alguém levantou a mão aqui.
Só um segundo, deixa eu ver. Alguém levantou a mão aqui, eu perdi. Alguém. A Valéria. Ops. Ah, não, era da Valéria. Acho que alguém mais tinha levantado, se eu não me engano. Leandro, alguém ou não? Eu aqui. Tem um que tá aqui. Tem uma pergunta presencial aqui, então vamos lá. Vem pra cá. Oi, boa tarde a todos. Além da Capaficos aqui para a região de São Paulo, com todo esse projeto da USP, você apresentou mais outras 2 algas que estão disponíveis para a aquicultura. Sim. Elas vão estar disponíveis também para a região, sem interferir no licenciamento aqui, caso a cessão de uso seja permitida. Não vai haver conflito com a pesquisa da USP, nem com a produção aqui local? Muito obrigado. Não, essas 2 outras algas que eu apresentei para vocês são algas nativas, tá? Uma delas é a Ipinea, que está sendo produzida, tem um processo para produção no Espírito Santo e existe produção no Nordeste, e a outra é a Gracilária, que também é uma alga nativa, e que a produção hoje praticamente se restringe ao litoral do Nordeste, onde tem um banco, e aí houve, principalmente nos anos 2011, 2010, 2011, um projeto para incentivar a produção dessa alga. Então, é uma alga muito boa para agar-agar, e diferente da produção, diferente, né, da Capaficos, que é mais para carragena. Então, mas é uma espécie nativa e que pode ser produzida. Obrigado. Obrigada. Obrigada. É o Leandro que levantou a mão. O Leandro Aí, levantou a depois mão. Leandro, você quer falar? Sim, agora sim. Eu só quero complementar o que a Juliana falou, que, por exemplo, tem que se tomar cuidado com alga, porque quando a gente fala gracilária, tem a caudata que só tem no Nordeste, tem a gracilária, tem aqui que é SP, não me fugiu qual que é o nome completo, mas quer dizer, existem algas regionais. Né? Isso, obrigado, Valéria. Então, tomar cuidado, porque se o produtor vai buscar outra produção de algas, só tem que ver se ela é nativa da região. Só isso que eu queria complementar. Legal. Eu acho que, então, para a gente recapitular, bom, a primeira coisa que eu ia falar é que a gente está trabalhando muito para tirar todos esses processos em trâmite, pelo menos aqui do litoral norte do estado de São Paulo. A gente quer muito que até o final do projeto todo mundo tenha a sua cessão de águas, ou que todo mundo que não queira mande uma cartinha para vocês, informando oficialmente que desistiu, né, que quer o cancelamento, porque a gente sabe que essa demora realmente fez isso acontecer, né? Vários casos de gente que a gente tem ido atrás, falam, eu queria muito 10 anos atrás. Hoje em dia, né, o tempo já passa, a pessoa já está fazendo outra coisa, né, já está em outra dinâmica, mas aqui a gente ainda tem muitos processos que as pessoas estão na água, ou que as pessoas têm vontade de retomar, ou que estão vendo esse trabalho, né, esse trabalho da MESC, assim, com o projeto Maré Cultura, como uma oportunidade de retomar, né, porque muita gente acabou desistindo no meio do caminho, né? Tiveram vários acontecimentos, além da demora do processo ambiental, que levaram à desistência, assim. A gente acredita que agora a gente está numa nova fase, né? Tanto pela facilidade da legislação, tanto pela facilidade da legislação, como pelo timing, né, do mundo, que tem visto cada vez mais a maricultura como uma oportunidade, né? E aí, Ju, uma coisa que é muito, muito legal, assim, para a gente deixar... explicar assim, dos processos, né? Então, uma pessoa que quer virar maricultor, né? Então, qual que é a primeira parte? É ela entrar naquele site, responder aquele questionário, ou ela vai seria legal explicar isso, né? Quem vai preencher tudo aquilo é o responsável técnico. Qual que é o papel do responsável técnico? Isso seria muito legal você explicar, assim, que é o caso do Ingo, ele é o responsável técnico, né? De deixar isso bem claro, que o responsável é quem vai responder pelo seu empreendimento, né? Pelos 20 anos de cessão. Isso. Todo projeto, seja ele de cessão quanto de licenciamento ambiental, a gente tem que ter um RT, né? Então, primeira coisa é você definir o local
o local da tua área e contratar um responsável técnico, que pode ser um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, um engenheiro de pesca, um engenheiro de aquicultura, um tecnólogo em aquicultura, um biólogo, um E geógrafo, oceanógrafo. por que não? Geógrafo pode? Não Por pode. quê? Poxa! Eu tenho CREA, eu sou... Então, Pesca- não pode. Não Para pode. sessão de uso, geógrafo não pode. Técnico de aquicultura? Tecnólogo em aquicultura pode. Tecnólogo. Topógrafo. Topógrafo não pode. Qual que é o critério, só para a gente saber? Grade de aquicultura na universidade. Mas tem que ser na graduação, não pode ser Na pós? graduação. A gente fez uma consulta por exemplo, a gente fez para o CREA, tá? Quem poderia, dos engenheiros ou dos geógrafos, né? Quem que poderia aqui também, então, só engenheiro agrônomo, engenheiro de aquicultura, engenheiro de pesca, tecnólogo, e aí veio os oceanógrafos, os zootecnistas da área de agrárias, da área animal, entendeu? Da área de ciências animais, dessas áreas que pode... Veterinário, não. Veterinário, sim, pode sim. Biólogo pode, veterinário pode. Então, esses são os técnicos que podem ser responsáveis. Lembrando que oceanógrafo e oceanólogo não tem ART, e sim o documento é o DHT. Mas né? obrigatoriamente tem que ter conselho. Não. Então, por isso que eu estou dizendo, porque a oceanografia não tem conselho. A oceanografia não tem conselho de classe. Então, eles têm uma associação que emite uma declaração de habilitação técnica, diferente de uma ART, tá? Então, para a oceanografia, a gente aceita uma DHT. Isso tá, a gente conseguiu até colocar isso dentro da Norman. A Norman traz isso também, né? Porque a gente tinha alguns problemas com processos que estavam vindo de oceanógrafos, de oceanólogos, e a Marinha não aceitava o documento de DHT, porque dentro da Norman fala em ART. Então, a gente teve essa conversa e na alteração que teve da Norman, a gente conseguiu fazer essa alteração lá dentro também. Pequenas alterações que a gente fez, essa foi uma delas. Ah, legal. Então, a primeira coisa é isso, depois o responsável técnico, ele vai tirar sua DHT ou ART, e vai entrar no GovBR, e vai colocar o projeto lá dentro. E aí é só acompanhar. E tem a vistoria da Marinha, e aí quando a Marinha marca, a gente manda o processo para a Marinha vai marcar a vistoria, você tem que pagar duas GRUs. Uma GRU de análise do projeto, uma GRU de fiscalização em loco. Ah, legal. E aí, quando chega aí o processo aí para vocês, né? Chegou aí no Patrimônio da União, vocês observam o quê? Vocês observam a proximidade da praia, a proximidade da encosta e a relação com os cercos, é isso? A gente, aqui no MPA, a gente avalia no GEL. Se ele está em água, se ele está em águas da União, a distância para a praia de 200 metros, a distância para o costão de 50 metros, né? Tem toda essa legislação que a gente tem que avaliar. Então, o GEL avalia, se o tamanho, porque muitas... Acontece, tá, gente? O projeto técnico vem dizendo que aquela áreazinha é de 2 hectares, mas quando a gente coloca as coordenadas dentro do sistema, dá 5. Entendeu? Então, tem isso. Uhum. Então, a gente tem que pegar o projeto, jogar dentro do sistema, os meninos do GEL jogam dentro do sistema que eles trabalham, eles conferem todo o tamanho da área, às vezes a coordenada porque vem lá no sistema os vértices, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Então, quando a gente plota da forma que está, em vez de ser um quadrado, vem um laço, entendeu? Coordenadas trocadas. Uhum. Então, tudo isso é observado, isso no geoprocessamento. Na aquicultura, é observado se a espécie ela é autorizada, se, no caso, eu vou produzir capa-ficus, a área que está sendo solicitada, ela está entre a Baía de Sepetiba e Ilhabela? Não, ela está fora, então a gente devolve o processo, você não está dentro da área autorizada pela portaria do IBAMA. A gente observa as questões técnicas, estrutura de cultivo que vão ser utilizadas, produção final, entendeu? Tudo isso, toda a documentação se bate, a documentação que a Marinha está solicitando, a gente já faz uma pré-análise aqui antes de enviar para a Marinha, porque você imagina, você dá uma volta, chega lá na Marinha, a Marinha vai analisar e pega um documento que está errado, não está no termo de compromisso assinado.
aí volta tudo, é mais fácil a gente aqui de cara, a gente já olha isso e já devolver para vocês do que esperar chegar lá na Marinha para depois voltar todo o caminho de volta. Então, tudo isso é feito aqui dentro. Aí a Marinha, ela avalia mais a questão das rotas de navegação, da passagem para a praia, nesse sentido. Isso, tráfego aquaviário, enfim, vai observar todas essas questões. E a SPU vai analisar se aquela área já não foi solicitada antes, se ela realmente é área da União, vai tirar do patrimônio deles e vai colocar no nosso patrimônio, para administração, uso e conservação. É que tem duas pessoas na frente. O Herman levantou a mão. Vamos obedecer a ordem aqui. Depois tem o Antônio. Depois a gente tem mais duas perguntas presenciais. Pode ser assim? Vai lá, Herman, pode ir. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, e a iniciativa. Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que é pertinente, inclusive, em função da consulta pública que foi transmitida e nós participamos na data lá em Ubatuba, que foi também ótimo, e uma pergunta, né? Os dois são referentes à Marinha e assim, nós temos acompanhado bastante o avanço que a Secretaria de Agricultura e Pesca tem trazido para o setor, né? E nós adoramos todo o trabalho. Eu acho que vocês estão realizando algo muito incrível em termos de agilidade e celeridade, que está trazendo muito mais capacitação para as pessoas poderem se desenvolver rápido. Em função disso, as coisas estão acontecendo meio que organicamente, ou seja, todo mundo está se adequando ao que está acontecendo e nós temos acompanhado o esforço de vocês nesse sentido. Na audiência pública, teve um comentário a respeito da proximidade das áreas que estão sendo colocadas principalmente para a ojicultura, com distanciamento dos cercos. Agora que tem todos os cercos lançados no sistema, nós sabemos que vocês criaram uma norma interna, que não é uma norma que tem a legislação específica, e vocês estão tentando fazer com que as pessoas mantenham 100 metros de distância mínima dos cercos, né? O que eu acho que é muito louvável e é importante. E aí foi feito um comentário que alguém, eu não lembro qual foi a pessoa naquele momento, mas falou que deveria ter mais, deveria ter 150 ou 200 metros. E aí eu queria fazer um comentário sobre isso, porque no momento que isso chega na Marinha, a Marinha não tem o entendimento da parte de produção, e tampouco eles estão preocupados com essa questão. E aí, conversando com eles por conta dos nossos processos, eles questionaram a razão de nós estarmos tão distantes, às vezes, ou do costão ou de outras áreas de produção. E aí nós comentamos exatamente essa normativa que foi criada de forma não oficial, né? Ou seja, uma forma de preservação. E aí eles têm essa preocupação de que as áreas não fiquem tão afastadas para não causar problema para a navegação. Então, quando se trata de distanciamento entre as áreas de agricultura e as áreas de produção, de cercos, né? E a área de produção de maricultura também, só tomar um cuidado para que antes de criar uma resolução interna que possa ampliar essa distância, verificar a questão com a Marinha, porque a Marinha acaba entendendo que, dependendo da distância, eles acham que a navegação fica comprometida, né? Então, esse é o comentário que eu queria fazer. E a pergunta que eu gostaria de fazer, eu já tenho acompanhado o trabalho de vocês com relação a interpor à Marinha o tempo que eles estão demorando para devolver os processos, e a Juliana e o Felipe já nos responderam algumas vezes, mas eu sei que ela está em tempo real, quase que a todo tempo, mandando comunicados para eles. Eu acho que tem mais de uns 20 dias que eu não falei com o Felipe ou com você, Juliana. Agradeço por todas as vezes que nos atendem nesse sentido, mas eu acho que é importante fazer um comentário sobre essa questão para todos.
assim, por que tanto tempo, né, que a Marinha está levando para devolver a questão para inserir as poligonais nas cartas náuticas, principalmente das regiões do sul do Rio de Janeiro e do litoral norte de São Paulo, que é exatamente a área licenciada para capa-fixo no Sudeste, né? Está demorando muito, tem áreas que estão com processo há 3 anos, outros até mais, né? No nosso caso, há 3 anos, e eles não têm, depois que sai da Marinha de São Sebastião, ou do Rio, que eles têm trabalhado muito rápido para poder fazer a questão de aprovação, visita, etc., inclusive dizer o que não pode, o que pode, quando sai da mão deles e vai para na DHN, o processo vira uma incógnita gigante, né? Então, desculpa, te cortei. Não, então, a gente está tendo essa conversa, né? Obrigado. A gente faz essa... Não vamos, assim... A gente faz esse acompanhamento, né? Das áreas, direto com as capitanias, com os distritos navais. A gente tem também uma conversa muito boa com a DPC, que é o Departamento de Portos e Costas. A gente tem também aqui no EMA, no Estado-Maior da Armada, também uma conversa muito boa, e a gente está fazendo com que os processos eles saiam mais rápido, mas, realmente, alguns processos, eles demoram um pouco mais, principalmente em áreas que tem que ir para a DHN, né? Então, na DHN demora um pouquinho mais, mas a gente está acompanhando isso de perto, e eu espero dirimir isso o quanto antes, porque a gente não pode deixar que o processo a gente trabalhe com uma desburocratização, tentando resolver de todos os lados, que o processo seja célere, né, e o processo continue demorando tanto na Marinha. Então, a gente está conversando bem de perto com isso, e espero que isso a gente consiga, nos próximos meses, fazer com que esse tempo seja bem menor. Que bom, a gente conta com isso, viu? Para regularizar todos os processos aí até o final do nosso projeto. Gente, a gente tem que dar uma aceleradinha, porque 3h30 a gente tem que encerrar, e a gente ainda tem mais umas perguntas. Agora é a vez do Antônio, ele tinha levantado a mão. Aí a gente vai encerrar para as conversas e só responder as 2 perguntas que tem aqui, fechou? Tem mais 2 perguntas no site, mais o Antônio que levantou a mão. Oi, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Tudo bom? Opa. Sim. Oi, Juliana. Quanto tempo, hein? Oi, Tony, tudo bem? Parabéns pela continuidade, pelos trabalhos aí junto ao Ministério. É rápido, pessoal. A primeira é que eu acessei agora o site, Ju, e não consegui atualização lá dos processos. Está ainda, para mim, aparecendo dezembro de 2022. Mas não sei se foi algum dos navegadores que eu coloquei que não... Provavelmente te levou para o site do mapa. Foi isso mesmo. Porque a gente ainda está com uma página lá no mapa. O mapa ainda não tirou do site deles. A gente já está com o site próprio do MPA. Tá bom, Tá? eu vou procurar o do MPA. Vou colocar aqui no chat para vocês o link do site do MPA. Pronto. Tudo bem. Bem, enquanto você coloca... Já foi. Tá bom, obrigado. A questão lá da área em Guadalupe, eu consegui já enviar os documentos, né, de titularidade lá da tropa. Então, acho que vai dar tudo certo. Na questão da FAO, que você colocou, na verdade, das algas gracilares aqui do Nordeste, eu participei do projeto, era um projeto da FAO como consultor de desenvolvimento de comunidade costeira em 2007, começou com gracilária e hipneia, né? Gracilária birding. Aqui também temos a córnea, a caudata, entre outras. E o castanhão está com 30%, viu, Ju? É só para você acompanhar o grupo lá, que daqui a pouco vai ter gente querendo produzir no castanhão de novo. Grande abraço e parabéns para o pessoal da Algas aí da região de vocês e pelo evento. Obrigado. Obrigada, Tony. A Lucila está perguntando em qual momento do processo de cessão que é verificado o local que está sendo solicitada a água, né? Se há a incidência das legislações estaduais, né? GERCO, zoneamento... No geoprocessamento. Primeira fase, quando entra o processo. A primeira coisa que vocês analisam. Primeira coisa que a gente analisa é o gel. Com o tamanho, está condizente com as diretrizes estaduais, né? Isso. Aí tem uma outra pergunta aqui. Se funcionário público
pode solicitar a cessão de uso da água? Pode. O que não podia anteriormente era que o funcionário público fosse dos processos que faziam parte da regularização. Então, hoje não pode um funcionário público, nosso técnico de geoprocessamento, solicitar uma área, porque ele vai analisar a área dele. Não pode um técnico da SPU analisar um processo que ele, teoricamente, ele pedir um processo que ele vai ser analisado. Funcionário público pode, dependendo do órgão que não faça parte do processo de regularização, sim, pode sim. E uma pessoa pode assinar a responsabilidade técnica para ela mesma? Por exemplo, se o Pode. veterinário tem uma área. Pode sim. Pode ser um RT? Pode sim. Outra coisa que é com a relação ao funcionário público é a legislação do estado onde ele está, né? Se permite ou não. Da mesma forma, tem estado que permite que funcionário público seja RT. Tem estado que não permite, depende de como que se ele é empresa pública, enfim, tem tantas outras dentro do funcionarismo público que tem que se encaixar. Legal. Ju, a gente tem um monte de coisa para falar, mas infelizmente eu tenho 3 pessoas na minha porta aqui. Gente, eu adoraria com vocês a tarde inteira, mas... Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida que depois a gente possa perguntar em off para a Ju, vocês podem mandar para o nosso e-mail, para o nosso contato, nas redes sociais do Projeto Maricultura, e aí a gente entra em contato com a Ju e responde vocês posteriormente, que infelizmente o nosso tempo está acabando. Acabou já, né, Ju? A gente também gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo. Obrigada. E desculpa não ter conseguido pelo YouTube. Tá lá, agora tá lá no YouTube. Ficou um pouquinho, acho que perdeu uns 15 minutos, mas foi. E agradecer a Juliana, né? Obrigada, Juliana. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Prazer. Tchau, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.